fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, estamos diante da história de Abrão. Você conhece a história. Abrão é chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela. Até então, Abrão morava em Ur dos Caldeus, que hoje é o Iraque. Abrão, então, começa a sua caminhada em direção à terra que Deus lhe havia prometido, mas existe um segundo personagem nessa história, que é Ló. Ló era sobrinho de Abrão, e Gênesis nos narra que Ló acompanhou Abrão em sua saída de Ur. Ló era como um filho para Abrão. Por quê? Porque Ló era sobrinho, mas o pai de Ló havia morrido, o irmão de Abrão. E muito provavelmente Abrão o considerava como um filho por ele ser órfão. A verdade, irmãos, é que essa história começa já com uma desobediência, porque Deus foi claro em dizer para Abrão que deveria deixar a sua família e partir. E Abrão levou Ló consigo. E os irmãos sabem da história, e isso trouxe vários problemas para a vida de Abrão e para de Ló também. Abrão segue para a terra de Canaã. Chegando na terra de Canaã, Deus promete a terra para ele. E quando eles chegam na terra de Canaã, existe ali um momento e uma situação de fome. Eles descem para o Egito. Os irmãos também conhecem a história. Abraão mente para que fosse poupada a sua vida, dizendo que Sarai era sua irmã. Eles ficam ali um tempo no Egito e voltam do Egito para Canaã ainda mais ricos. Alguns estudiosos dizem que Abrão era um líder de um clã que tinha cerca de 300 a 400 pessoas. Era muita gente, era muito gado e eram muitas riquezas. E eles saem do Egito ainda com mais coisas, porque o faraó deu a Abrão mais coisas do que ele já tinha. E, irmãos, o inevitável acontece. Começam a haver desavenças entre as famílias e os servos de Ló e Abrão. E aqui eu abro um pequeno parênteses para a primeira aplicação. Você, marido, se você deseja manter a unidade e a paz da sua família, obedeça o mandamento de Deus que diz para deixar pai e mãe e forme de fato uma nova família. Isso inclui manter uma distância sadia para que não chegue ao ponto de
que você diga: não posso mais habitar a companhia de um de outro. Feche parênteses. Voltando a Abraão, então, toma uma decisão. A situação ali se tornou insustentável e ele então decide que tem que se separar de Ló, algo que ele deveria ter feito lá atrás e inevitavelmente agora vai acontecer. Abraão então propõe para o sobrinho que ele escolhesse uma terra e a terra que ele escolhesse, Abraão iria no sentido contrário. Alguns comentaristas, irmãos, vão dizer que Abraão agiu com misericórdia para com o sobrinho e teve uma atitude piedosa. Eu, pessoalmente, tenho a impressão que Abraão novamente está desobedecendo uma ordem direta de Deus. Por quê? Deus havia chamado Abraão para ser o pai daquela nação, ser o líder. E esta decisão não cabia a Ló, cabia a Abraão. Abraão está fugindo de uma responsabilidade que Deus havia lhe dado. E Ló, então, está diante de uma escolha que ele não está preparado para fazer. O que você faria no lugar de Ló? Ele não tem a ordem clara de Deus para ir para um lado ou para o outro. Bom, nós já sabemos as escolhas e as consequências que Ló... A escolha que Ló fez e as consequências que ele teve. E eu gostaria de olhar para essa escolha que Ló fez e tirar algumas lições práticas que nós podemos aprender com este episódio. A primeira delas, meus irmãos, é: não tome decisões baseadas na aparência. Ló claramente fez uma escolha baseada em aparência. O texto nos diz que Ló olhou para a campina do Jordão, a terra era toda bem irrigada por rios, como era o Egito, de onde eles haviam saído há pouco tempo. E isso encheu os olhos de Ló. Via de regra, meus irmãos, quando fazemos escolhas baseadas na aparência, é provável que estaremos desonrando a Deus. E veja que não há nada de errado em procurar um bom emprego, em buscar uma cidade que ofereça uma qualidade de vida melhor, se casar com alguém bonito. O problema está quando essas coisas se tornam mais importantes que as coisas que Deus explicitamente considera como mais importantes. E ao escolher a região de Sodoma, Ló claramente ignora um preceito que o Senhor claramente dizia. E o verso 13 nos afirma isso, quando diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Segundo, escolhas erradas do passado precisam ser corrigidas. Irmãos, uma escolha errada de Abraão ao sair de sua terra e deixar a sua família necessitava ser corrigida. Muitas foram as consequências para Abraão e sua família. Em algum momento, Abraão necessitava, como líder, retornar e obedecer a Deus. Não importa quanto tempo se passou, sempre é tempo de retornar aos caminhos do Senhor. Pode ser que fazer a escolha agora para Abraão iria custar muito mais, mas sempre é a coisa certa a se fazer. O profeta Jeremias escreve um texto sobre essa correção de rota no contexto de Israel. E Jeremias 8, 4-9, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler, diz assim: diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apontando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar.
Eu escutei e ouvi, não falam que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? A verdade, meus irmãos, é que Deus nos clama a voltar para os seus caminhos o quanto antes. Terceiro, conselhos piedosos devem fazer parte de escolhas difíceis. E a verdade, irmãos, é que estamos tão imersos ao contexto das nossas escolhas do dia a dia, que coisas básicas e elementares escapam. Ouvir pessoas piedosas que sejam treinadas e orientadas pela palavra de Deus nos ajuda a enxergar além dos nossos olhos. Ló, por sua vez, decidiu não ouvir ninguém. Ele poderia muito bem ter procurado o tio e lhe pedido um conselho, e que este lhe ajudasse. Mas, pelo contrário, ele confiou apenas no seu próprio entendimento. Deuteronômio 32, 28 diz: porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Provérbios 12, 15 diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Provérbios 11, 14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas a multidão de conselhos há segurança. Quarto, você precisa se perguntar: a decisão que estou prestes a tomar é espiritualmente vantajosa? Paulo diz em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, irmãos, todas as coisas que não são claramente ilícitas na palavra de Deus me são lícitas. Porém, existe um segundo filtro, e este segundo filtro é: será espiritualmente vantajoso? Terá algum proveito para o meu crescimento espiritual? Paulo ainda continua na carta de 1 Coríntios 10, 23, ele diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Vai me edificar? Vai acrescentar à minha vida coisas que me ajudarão a crescer espiritualmente? Vai mover a minha maturidade espiritual para além? Nós precisamos nos perguntar se as decisões que estamos prestes a tomar são espiritualmente vantajosas ou não. E no caso de Ló, claramente não era. Quinto, escolhas em áreas cinzentas devem ser iluminadas por princípios claros da palavra de Deus. E, irmãos, existem uma série de princípios claros que Deus nos deixou, que deveriam nortear as nossas escolhas. Ló tinha à sua disposição pelo menos uma informação clara que ia contra o princípio da palavra de Deus. E escolher a região de Sodoma, Ló decidiu colocar sua família em um ambiente no meio de um povo que claramente Deus reprovava. Alguns exemplos para você pensar, para nós pensarmos. No casamento, a pessoa com quem vou me casar é um servo de Deus? Para os maridos,
Estou disposto a amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja? Esposas, estou disposta a me sujeitar à liderança do meu marido? O que meus pais acham deste relacionamento? Como meu futuro cônjuge trata os seus pais? Estamos dispostos e preparados para deixar pai e mãe? São todos princípios claros que a palavra de Deus nos dá, que vão lhe ajudar a tomar uma decisão difícil, mas que deve ser orientada por eles. No trabalho, este emprego fará com que eu desonre ao Senhor em algum aspecto ético? Este emprego me deixará mais próximo ou mais longe da minha família? Este emprego me deixará mais próximo ou mais perto da igreja? Com relação à sua profissão, homens, esta profissão trará sustento suficiente para minha família? Mulheres, com esta profissão, é possível eu honrar a Deus no cuidado do lar e da minha família? Como posso servir a igreja com essa profissão? Em algum momento da minha carreira, estarei imerso em um ambiente mundano que comprometa a minha fidelidade a Deus? Essas são perguntas que você precisa se fazer se você está neste momento. Amizades ou sociedades? Essa pessoa em que estou me associando confessa os mesmos princípios que eu? Em algum momento dessa sociedade, terei conflitos por não abrir mão dos princípios éticos da palavra de Deus? Em algum momento deste relacionamento, precisarei abrir mão dos princípios éticos da palavra de Deus? Em algum momento esta amizade me levará a ser mais parecido com Cristo? Enfim, meus irmãos, poderemos aqui explorar muitos exemplos de perguntas que precisamos nos fazer para nos ajudar a tomar decisões difíceis e fazer escolhas que honrem a Deus. Mas eu gostaria de concluir com uma frase: fazer escolhas que honram e glorificam a Deus exige de nós uma mente alerta contra as aparências enganosas, uma atitude contrita de reconhecer as escolhas erradas do passado e repará-las, um coração humilde para buscar conselhos piedosos e uma total dependência da palavra de Deus nos temas difíceis da nossa vida. E uma frase que me marca muito, que diz assim: você é livre para fazer escolhas, mas não é livre para escolher as consequências. Que Deus nos dê sabedoria nessa tarefa. Amém? Gostaria de orar. Deus, nós estamos aqui porque o Senhor graciosamente nos trouxe, nos comprou com o sangue do Teu Filho. E estamos aqui para aprender mais de Ti e aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, para que possamos reproduzir a glória que só o Senhor tem neste mundo. Nós te rogamos e te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria no nosso dia a dia, nas escolhas que precisamos tomar, nas decisões que precisamos fazer, para que estas honrem a Ti e glorifiquem o Teu nome. Nós te pedimos que o Senhor tenha piedade de nós, nos ajude a trilhar a nossa carreira, conforme o Senhor nos deixou em Sua palavra, e que tudo isso seja para a Tua honra e glória. Esteja conosco durante este dia, em todos os momentos, e que o Senhor fale aos nossos corações e que possamos aplicar essas verdades na nossa vida diária. É isso que nós te oramos e te agradecemos, no nome de Senhor Jesus. Amém.